duas últimas aulas, ok? Bom, então Sócrates, ele é genuinamente grego, né? Lembrando que na época que Sócrates vive, a Grécia ela está formando, moldando uma democracia ainda incipiente, iniciante, e essa democracia ela é muito diferente do que nós temos hoje. Naquela época, na Grécia, cidadãos gregos eram apenas os homens nascidos de pais gregos e nascidos na Grécia. Para ser considerado realmente um grego, havia muitos estrangeiros conhecidos como metecos, né? Muitos estrangeiros nessa época na Grécia, e esses estrangeiros eles acabavam não tendo os mesmos direitos civis que os gregos. Um dos grandes filósofos desta época, que a gente vai ver mais adiante, chamado Aristóteles, embora tenha sido um dos maiores filósofos da Grécia, não era grego de nascimento, ele nasceu na Macedônia, embora vivesse no auge da filosofia grega, ele não vai ter os mesmos direitos civis porque era considerado um estrangeiro. Então tem essa diferenciação muito grande. Mulheres não eram consideradas cidadãs, escravos não eram considerados cidadãos, mesmo aqueles nascidos livres dentro da Grécia, mas de pais estrangeiros, também não eram considerados cidadãos, né? Ou filhos de gregos livres, mas nascidos fora da Grécia, também não gozavam dos direitos civis, dos direitos dos cidadãos gregos. Então, a gente podia dizer que uma parcela de 10% aproximadamente dos homens que viviam nesta época, estamos falando do século IV, V a.C., que eram considerados cidadãos propriamente dito gregos, e Sócrates era um deles, né? Veja que o homem grego, o cidadão grego, ele não trabalha, ele não tem uma atividade laboral como a gente está acostumado. O trabalho árduo, propriamente dito, era uma função de escravos, né? Tem que pensar que nessa época os povos gregos eram povos guerreiros que assim, degladiavam e conquistavam em busca de mão de obra escrava, de riquezas, enfim, terras, posses. Então o grego vivia por uma série de atividades, como o teatro, como a educação, como a filosofia, como a política, que era uma atividade comum entre os homens, né? As discussões em praça pública e tal. Falando em praça, outra situação importante, a Grécia nesta época ela tem uma arquitetura própria muito distinta de outros lugares. A constituição política deles é formada por uma coisa chamada cidade-estado. Não existe uma unidade federativa como é o Brasil, um país, um presidente. Naquela época haviam cidades independentes, e cada uma dessas cidades ela tinha um governo próprio, uma maneira de governar própria, leis próprias, uma bandeira própria, um exército próprio. Então todas elas unidas por uma língua, por um idioma, por uma cultura, mas com leis muito próprias, rígidas, né, independente uma das outras. Assim eram as cidades-estados gregas. E essa cidade-estado era dividida em partes, né? Imagine, geralmente era perto de uma elevação, de um morro, então a parte mais alta, chamada Acrópole, é onde ficava o templo da cidade. A parte do meio era chamada de Ágora, onde acontecia a vida pública do homem grego, onde havia o fórum, o mercado, onde havia o senado, as câmaras de governo, o teatro, e a parte mais baixa então era a parte onde havia as moradias da população. E ainda fora das cidades, fora dos muros, né, extramuros, havia então a cidade dos mortos, né, a necrópole propriamente dita, uma espécie de cemitério. E outras atividades também não consideradas, como prostituição, entre outras atividades, que ficavam do lado de fora dos muros das cidades. Bom, voltamos ao nosso personagem principal, Sócrates. Sócrates era um grego, como disse, um grego clássico, né, nascido dentro da Grécia, tinha todos os direitos. Era conhecido pela alcunha de o pensador feio, o filósofo feio. E vocês de repente estão se perguntando, né, o que isso tem a ver, né? Mas o povo grego ele é conhecido pela sua beleza, né, pela sua constituição física. Os Jogos Olímpicos, por exemplo, que nascem na Grécia nesse período, eram jogos que premiavam os melhores corpos, os corpos mais bem preparados, mais atléticos. É comum a expressão, fulano é um deus grego, quando se refere à beleza específica, né, de um homem, justamente porque os gregos detinham um porte físico, uma situação, uma questão estética muito bem apurada, conhecidos pela beleza.
A história fala da mulher mais bela que já existiu, que era grega, Helena, né? Helena de Esparta, que depois se torna Helena de Troia. É uma história para a gente contar mais adiante, mas é uma história bonita. Quem quer entender um pouquinho mais, assista o filme Troia, com o Brad Pitt e outros autores, tá? Mas o principal é o Brad Pitt. É um filme interessante que mostra a história de Helena, né? Uma mulher lindíssima pela qual se guerreou dois povos, né, famosos, os gregos e troianos. E Sócrates, então, conhecido como filósofo feio, porque era feio, né? Era baixinho, enfim, gordinho, a cara era, não tinha cabelo, era carequinha e tal. Era muito diferente da feição física. Claro que ser baixinho, ser gordinho não quer dizer nada, mas onde ele morava, aquilo destoava muito da formação física. E ele é conhecido, então, como o filósofo feio. Mas o que lhe deixou mais famoso, na verdade, era o seu discurso e não, obviamente, a sua aparência física. Sócrates tinha a capacidade de discursar durante muito tempo para uma multidão de pessoas, e as pessoas ficavam quase que enfeitiçadas por aquele discurso. Enfim, era um homem de sábias palavras. Ele atraía uma multidão de juventude, né? Uma multidão de jovens que o seguiam, que iam para ouvir seus discursos inflamados. Dizia-se na época que travar um diálogo com Sócrates era uma empreitada perigosa, né? O risco de você sair desmoralizado desse debate era muito grande, porque Sócrates tinha o dom da retórica, o dom da oratória, falava com muita facilidade. Diferente de outros, né? Na época que Sócrates viveu, haviam alguns sábios, considerados sábios, chamados de sofistas, que dominavam a arte do discurso, a arte de falar bem, de proclamar bem e tal. Mas esses caras não eram muito bem vistos na sociedade, porque eles cobravam, né, para fazer esses discursos. Como as demandas públicas elas eram solucionadas na ágora, na praça pública, né, no Senado, ou diante de um juiz, ou diante dos jurados, quando havia uma demanda pública por alguma questão jurídica, as pessoas acabavam contratando os sofistas para que eles defendessem, né, ou ensinassem técnicas de argumentação. Mais ou menos como se fossem os advogados hoje em dia. E assim como os advogados muitas vezes não são bem vistos, naquela época também os sofistas sofriam um certo preconceito. Bom, ocorre que Sócrates foi muitas vezes confundido com os sofistas e ele negava-se peremptoriamente quanto a isso. Ele dizia: eu não sou sofista porque o que eu sei não vale nada. Ninguém vai pagar para saber aquilo que eu sei, né? E o que é que Sócrates sabia? Veja, Sócrates afirmava, e a gente vai discutir isso na próxima aula, afirmava que não sabia de nada, né? A frase clássica dele: só sei que nada sei. Por isso que ele dizia: olha, por que alguém vai pagar para não saber de nada? As pessoas não querem pagar para não conhecer nada. Então eu não posso ser considerado um sofista. Mas a bronca dele mesmo era essa questão de relativizar a verdade, de defender o que lhe fosse mais interessante e não defender a verdade, que era o caso do sofista, né? Como um advogado. O advogado muitas vezes se vê diante de uma causa perdida, e mesmo diante dessa causa que ele sabe que não tem como ganhar, por conta de uma remuneração, ele vai defender, sabendo que aquilo não é verdade, mas é a função dele. Então o Sócrates ele rejeitava esse rótulo de ser um sofista, um mestre da oratória. Ele atraía uma multidão de juventude, de jovens, né, da juventude, porque ele vivia de uma maneira muito simples, né? Era um homem de poucas posses, talvez nenhuma posse, né? Vivia quase que de favor, era um homem simples, de hábitos simples, teve uma vida relativamente longa, 60 e poucos anos, e ao final da sua vida ele foi acusado pelos seus concidadãos de trair os deuses da cidade, de atentar contra os deuses da cidade, de ofender as leis gregas, enfim, e de corromper a juventude, uma série de acusações infundadas, devido ao teor do discurso que ele dava, né? Sócrates era tão imponente, tão forte, tão radical no seu discurso, que aquilo incomodava a posição de alguns privilegiados da época,
e levaram ele então a julgamento. O julgamento tomou um viés muito forte, sob pena de morte, né? E o tribunal esperava que ele fizesse uma espécie de retratação pública, afinal a vida dele estava em risco, ninguém esperava que ele fosse até o final, e ele em nenhum momento pediu desculpa, porque ele sabia que não tinha culpa de nada. Então ele preferiu morrer do que pedir perdão por alguma coisa que tivesse feito, porque ele não tinha feito nada, né? Então decidiu morrer pela verdade, e acabou foi condenado a tomar um veneno, cicuta, né? Extraído de uma planta de mesmo nome, e morreu diante de seus discípulos, né? É mais fácil fugir da morte, difícil mesmo é fugir da mediocridade. Enquanto um soldado lhe havia dado a possibilidade de fuga, enfim, ele rejeita essa possibilidade e vai até o final, né, com aquela coisa de morrer pela verdade, e morre, né, e morre de fato. Morre sem deixar nada escrito. Tudo que se sabe de Sócrates vem por meio de seus discípulos. O principal discípulo dele é Platão, então nos escritos platônicos há um personagem principal chamado Sócrates, e até paira uma certa dúvida para saber, afinal de contas, esse Sócrates do qual Platão fala é o verdadeiro ou é apenas um personagem criado por Platão. Mas hoje, a partir dos estudos de inúmeros pensadores e estudiosos, a gente já sabe o que é Platão que fala, o que é Sócrates que fala, tá bom? Isso é um pouquinho do aspecto biográfico. Eu vou mandar no grupo para vocês uma atividade, né, em relação ao que vimos na aula passada com os pré-socráticos e agora com um pouquinho de Sócrates. E vocês têm então até semana que vem para me entregar, tá bom? Uma boa semana de estudo para vocês, um bom retorno para os lares para quem está chegando em casa agora. E a gente vai conversando lá no grupo e nos vemos em breve. Até mais.